Fala pessoal do canal É o Time do Povo, este é mais um Papo Reto com a Fiel, eu sou o Marco Belo e vamos falar aqui de Esporte Clube Corinthians Paulista, o timão que está sim no mercado para fazer contratações para a temporada 2025. Inclusive, o Corinthians já acertou com um jogador, eu não vou dar como notícia, porque não sei a posição, não sei o nome, então não é uma notícia. A única coisa que me passaram é que já tem um jogador acertado verbalmente com o Corinthians, estava livre no mercado e foi um jogador solicitado pelo técnico Ramon Dias. E o Corinthians quer contratar outros jogadores. Quer contratar um goleiro reserva, experiente, para ser reserva do Hugo Souza. Quer contratar principalmente, esta é a principal pedida do técnico Ramon Dias e do também técnico Emiliano Dias, um zagueiro para ser titular ao lado do André Ramalho. O Corinthians teria Gustavo Henrique, Félix Torres e Kaká como reservas, teria que se desfazer de algum destes zagueiros. Provavelmente ou Kaká ou Félix Torres poderiam ser emprestados. Um lateral esquerdo para brigar pela posição de titular com Matheus Bidu. Hugo poderia ser emprestado a outra equipe. Um meia esquerda para jogar mais ou menos na posição do Carrijo, que joga pela direita, só que pela esquerda, quando os técnicos Ramon e Emiliano quiserem mudar a formação tática do Corinthians. E um atacante, porque quando o Yuri Alberto não pode jogar, quando o Memphis não pode jogar, tem o Thales Magno. Mas quando o Yuri Alberto não pode jogar, o Pedro Raul não dá conta do recado. O Romero tem que ser improvisado, não é a dele, então o Corinthians precisa de um atacante para ser reserva do Yuri Alberto. São estas as posições solicitadas pelo técnico Ramon Dias e pelo seu auxiliar e também técnico Emiliano Dias. Um goleiro reserva, um lateral esquerdo para ser titular ou para brigar pela titularidade, um zagueiro experiente para ser titular. O Corinthians tentou o Lucas Veríssimo e não conseguiu, tentou o retorno do Lucas Veríssimo e não conseguiu. Ele quer ficar lá no mundo árabe ganhando muito dinheiro. Um meia esquerda e um atacante. E como eu disse, tem um jogador já acertado verbalmente com o Corinthians, mas eu não vou dar isso como notícia, vou procurar saber mais para passar para vocês aqui no Papo Reto com a Fiel. E tem a questão de Paul Pogba. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, se animou muito com a possibilidade de trazer o jogador francês de 31 anos de idade, campeão mundial com a seleção francesa em 2018, e principalmente com a repercussão mundial do simples interesse do Corinthians no Pogba. Todos os sites, perfis de internet, perfis de Twitter, de Instagram, sites esportivos, sites não esportivos, todo mundo hoje falando que um time de futebol chamado Corinthians do Brasil está... Corinthians do Brasil, né? O nome Esporte Clube Corinthians Paulista é lógico. Do Brasil, está atrás do francês Paul Pogba. E a notícia ficou ainda mais interessante para o pessoal de fora do país quando um site de acompanhantes fez uma oferta ao Corinthians para pagar o salário do Pogba. Imagina só, para você vender a notícia na Itália, em Portugal, na Holanda, na Espanha, um site de acompanhantes quer pagar o salário de Pogba. Pogba, que é um dos jogadores mais famosos do mundo, um dos melhores meio-campistas da história do futebol mundial, teve o problema de doping, a Juventus rescindiu o contrato com ele, só pode jogar em março, mas não deixa de ser, né? Não deixa de ter a história que tem e ser um dos melhores meio-campistas da história do futebol mundial. Aí um site de acompanhantes brasileiro faz uma oferta para pagar os salários do Pogba. Foi uma festa no mundo todo, vários jornais, sites e perfis dando a história do Corinthians. O presidente Augusto Melo gostou muito da repercussão, sentiu que dá para ganhar dinheiro aí, não aceitou a oferta do site de acompanhantes, não por uma questão moral, como tem muita gente falando, mas porque ele não sentiu firmeza na proposta de pagar 4 milhões de reais por mês para o Pogba. Por um simples fato, a renda deste site, o site lucra anualmente 100 milhões de reais. O lucro, a renda, a grana que entra no site no ano é de 100 milhões de reais. O site ofereceu ao Corinthians pagar 4 milhões de reais por mês ao Pogba.
4 vezes 13, porque tem o 13º, dá 40, 48, 52. 52 milhões de reais. Ou seja, um site que ganha 100 milhões de reais por ano, é o dinheiro que entra no caixa deles, usaria 52 milhões de reais, mais da metade, para pagar um jogador de futebol, sendo que eles ainda patrocinam o Vitória e um monte de outras coisas? Não, né? Então Augusto Melo não sentiu firmeza nessa proposta. Na verdade, o site queria aparecer e conseguiu. Todo mundo falando do nome, fizeram propaganda de graça. O Corinthians fez uma notinha ontem à noite, agradecendo a oferta do site, mas dizendo que não tem negócio. Mas o presidente Augusto Melo aguarda alguma empresa que queira pagar os 4 milhões de reais pedidos pelo empresário do Pogba para que ele venha atuar no futebol brasileiro. A patrocinadora oficial do Corinthians até aceita pagar uma parte do salário do Pogba, mas o salário do Pogba é maior do que o salário do Memphis. E a empresa patrocinadora do Corinthians não paga a totalidade do salário do Memphis, paga 2 milhões e 200 mil reais por mês. O Corinthians completa com 800 mil, o que dá 3, e mais 500 mil em vendas de produtos com a marca do Memphis. Todos os produtos com a marca do Memphis, a testeira, camisa, short, calção, o dinheiro vai para o Memphis. Foi o acordo feito com o jogador holandês. Então ele acaba levando 3 milhões e meio de reais por mês. Desses 3 milhões e meio, 2 milhões e 200 vem da patrocinadora. Então a patrocinadora ofereceria a mesma coisa para o Pogba, 2.200. Ficam faltando 1.800. Da onde o Corinthians tiraria 1 milhão e 800 mil reais para pagar o meia francês? Aí é que a conta não fecha. Por isso o presidente Augusto Melo está atrás de empresas que queiram bancar a vinda do meia francês para o futebol brasileiro, para o Esporte Clube Corinthians Paulista. Se alguma empresa quiser bancar, aí o Corinthians faz uma proposta, a proposta ainda não foi feita para o Pogba, porque não tem como você fazer uma proposta sem você ter dinheiro, né? Não tem como você enviar uma carta assinada pelo presidente do clube, eu vou te pagar tantos milhões de reais se você não tem o dinheiro. Então a proposta não foi feita. Foi feita uma oferta, uma conversa, né? Um acordo verbal de que se o Corinthians tiver o dinheiro, ele aceitaria vir para o Brasil. Ele falou que sim, que aceitaria jogar no futebol brasileiro. Houve uma conversa entre as partes, mas não há uma proposta formal, até porque o Corinthians não sabe de onde vai sair o dinheiro ainda. Se chegar uma empresa e quiser pagar o salário do Pogba, aí o Corinthians vai fazer uma proposta e aí a chance é grande da contratação do jogador. Vai ter que convencer o Fabinho, o Ramon e o Emiliano de que vale a pena contratar o Pogba. Mas aí não é a parte mais difícil, né? Porque eles são funcionários do clube e lógico que terão que aceitar a chegada do jogador. Cabe ao Ramon e ao Emiliano colocar o Pogba no grupo e fazer ele se integrar ao grupo de jogadores, assim como aconteceu com o Memphis Depay, e não ser uma estrela, né, internacional que chega e não quer falar com ninguém. Não, o Memphis é mais um dos jogadores do Corinthians, dá pra gente ver pelos bastidores, pelos vídeos, pelo que ele faz no campo e fora dele, e seria a mesma coisa com o Pogba. Isso seria um trabalho do técnico Ramon Dias. Então, estamos no aguardo de uma empresa que queira pagar o salário do Pogba, que não é pouca coisa, 4 milhões de reais por mês. Se o Corinthians conseguir, vai para cima do francês, que tem ofertas também da Arábia e do futebol europeu, e aí vai tentar contratar o jogador para atuar em 2025. Fora o Pogba, é o que eu falei. 5 contratações: goleiro reserva, zagueiro, lateral esquerdo, meia esquerda e atacante. É o que está tentando Fabinho Soldado neste mercado de transferências. E amanhã eu volto com muito mais do Esporte Clube Corinthians Paulista, aqui neste Papo Reto com a Fiel, no canal É o Time do Povo. Fechou, galera? Um abraço. Vai, Corinthians!